aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o seu rosto, fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Glória a Deus. Paz do Senhor, boa noite. É bom a gente estar juntos aí. Oportunidade que a gente tem. Muito bom. Quero saudar você que está com a gente nessa noite. Não sei se vai chover ou não, está um pouco quente, não é? Quero mandar um beijão aí para Sabrina, o Wilton, toda a família, João Holanda, o Andrew, o Henrique, a Márcia Campos, esposo, Daniel está assistindo aí também. Quero mandar um beijão também para Lourdes Gonçalves e ficamos por aí. Bom, antes da gente orar, eu queria dizer que eu criei um grupo no Facebook, na verdade já ativei novamente, porque as pessoas têm dito que não têm recebido notificação. É muito complicado trabalhar com o Facebook, porque você pode ter muitos amigos e nem todos os teus amigos, quer dizer, na verdade, uma pequena parte dos teus amigos recebem a notificação das coisas que você faz, né, do teu conteúdo. Então, não estranhem se vocês receberem um convite para o grupo. O grupo é apenas para que haja um filtro e as pessoas do grupo elas recebam a notificação, ou a chamada para alguma live, ou o compartilhamento da própria live. Vou estar sempre fazendo ali também, tá bom? Então eu só estou selecionando para esse grupo pessoas que eu sei que já receberam, que já assistiram a live. Então, depois aí de quase um ano a gente fazendo transmissões, a gente já sabe quem é que acompanha e quem não acompanha, não é? Se alguém desejar entrar ou você quiser convidar alguém, não há problema nenhum, a gente vai aceitar, e assim que a gente for notificado que alguém quer entrar, a gente vai aceitar. Assim é muito mais fácil da gente conseguir se comunicar. Tá bom? Vamos orar?
Essa é uma noite de libertação. É para você já identificando aí aquilo que você tem vivido, que tem pesado, que tem sido complicado para você. Não é preciso que você caminhe com esse peso, mas o objetivo é que a cada transmissão de terça-feira você se sinta mais leve. Tá bom? Vamos orar, Pai. Colocamos diante de Ti aquilo que tem pesado na nossa vida. Aquilo que temos enfrentado e que tem sido difícil, tem trazido esgotamento, queremos colocar diante do Teu altar e não queremos pegar novamente. Que possamos, através da Tua palavra, nos desfazermos desses pesos incômodos que nos trazem lentidão na caminhada, porque vai pesando e a gente vai tendo dificuldade de caminhar. Pai, nos ajuda a compreendermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite, de maneira que a base da nossa vida seja a Tua palavra e o desdobramento dessa base seja o construir de uma vida de paz, de alegria, de transformação, de crescimento, de cumprimento de propósito. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo difícil, renova a nossa vida na Tua presença, nos enche da presença do Espírito Santo e assim possamos seguir a nossa vida direcionados por Ti. Deus, nos ajuda a seguir, sem duvidar, sem deixar de crer nas Tuas promessas, que o Senhor aumente a nossa fé, nos ajudando a caminhar a cada dia. Ó Deus, que essa palavra que há de ser pregada nessa noite possa ser útil para a nossa vida. É o que nós te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem hoje para você e eu estou dando um título: A Carpintaria da Libertação. Como é que acontece essa carpintaria? E eu quero ler um texto com você que está em Filemon. Perdão. Filemon, capítulo 1, é o único capítulo dessa epístola, né? E eu quero ler o verso 12 e 13 para você, tá bom? Filemon, capítulo 1, único capítulo dessa epístola, versos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Resumindo a história, Paulo, nessa carta a Filemon, ele pede que Filemon aceite de volta a Onésimo, um escravo que foge, prejudica de alguma maneira ali o seu dono, né, o seu patrão. E esse Onésimo vai ter uma experiência com o Evangelho. E a partir dessa experiência, Paulo fica sabendo da sua história e aí ele recomenda Onésimo de volta a Filemon, falando aquilo que nós acabamos de ler aqui no texto. Ele antes era inútil, está falando aqui de Onésimo, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim, porque ele já era alguém útil para Paulo, ali no transcurso, no anúncio do Evangelho, e poderia ser, porque agora fora transformado pelo poder do Evangelho, poderia ser uma bênção para Filemon. E Paulo faz uma recomendação para que Filemon não recebesse, o punisse e nem o aceitasse novamente como escravo, na condição de escravo, mas o recebesse como um irmão amado. Muito bem, deixa eu falar algo para você. Aonde a gente entra nessa história? Aonde a gente entra nessa porção bíblica lida hoje? Existem coisas que a gente faz que não são bênção para nós. Existem práticas que são inúteis no sentido de não comunicarem a glória de Deus.
Uma pessoa que é invejosa, uma pessoa que é gananciosa, uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que é ciumenta em excesso, uma pessoa que é exagerada, uma pessoa que é descontrolada. Tudo isso são coisas que não produzem, que não nos levam a frutificar aquilo que é bom para nós. Todos sabemos disso. Porém, quando o Espírito Santo entra na nossa história, quando o Evangelho se manifesta poderosamente, trazendo transformação para a nossa vida, aquilo que era inútil se torna útil. Por isso que eu peguei o gancho dessa passagem bíblica. Veja, ao identificarmos áreas da nossa vida onde estamos sendo inúteis porque não estamos fazendo a vontade do Senhor, não precisamos colocar a sujeira debaixo do tapete. Na verdade, o propósito dessa transmissão às terças-feiras é justamente que a gente coloque diante do Senhor aquilo que tem sido inútil para nós. Você gosta de sentir ódio, você gosta de sentir raiva, você fica feliz por cobiçar algo que não é seu, você fica com o coração em paz por sentir inveja, seja qual for a mazela que esteja em nós. Você não sente, você não percebe, você não identifica que é inútil? Pois é, a boa notícia da libertação, por isso que eu estou chamando essa mensagem de a carpintaria da libertação, é porque o trabalhar do Espírito Santo nessa madeira inútil que é a nossa expressão carnal, a expressão desse coração que é enganoso, o trabalhar do Espírito Santo torna isso que é inútil, que não agrega, que não resolve, torna isso em algo útil. O Espírito Santo tem a tarefa de traduzir aquilo que identificamos como sendo inútil para algo útil. Aquilo que não tem significado positivo, abençoador, edificante, favorável em alguma coisa que tenha sentido, que tenha significado, que cumpra propósitos. É uma excelente notícia, você não acha? Por isso é que não vale a pena julgarmos que não precisamos de libertação. Porque quando a gente faz essa afirmação, a gente perde uma oportunidade. Porém, quando a gente identifica áreas da nossa vida carentes de transformação, abrimos com isso o caminho para essa carpintaria do Espírito Santo acontecer em nós. E à medida que essa carpintaria acontece, aquela madeira inútil, por isso que eu gosto muito dessa analogia, não é? Aquela madeira inútil passa a ter sentido. A cadeira que eu estou sentado é uma cadeira de madeira, mas antes de ser uma cadeira, foi apenas um pedaço de madeira. E precisamos pensar isso, que o que temos em nós são madeiras que nos parecem inúteis. Às vezes a gente olha para o nosso interior e vê apenas um terreno baldio com muitas coisas abandonadas, com muito lixo ao nosso ver, porém, o Espírito Santo pode trabalhar em nós e transformar esse lixo em alguma coisa muito produtiva que comunique a glória de Deus. Deixa eu te dizer algo que é muito sério. Todos nós temos condições de suportar dor. Dor é algo incomunicável, então a dor que a Karina suporta, talvez eu não suporte. E a dor que a Karina suporte, tomando a Karina aqui como exemplo, tem um limite. Você já deve ter vivido a experiência de sentir dor e falar assim, eu não aguento mais. Porém, tem algo interessante na dor. Tem algo para ser visto como favorável na dor. A dor é, na verdade, uma oportunidade. Porque quando sinto dor,
O que é que eu faço, irmã Lourdes? Eu procuro fazer alguma coisa. Eu posso sentar num prego que esteja na cadeira. Eu só vou permanecer sentado nesse prego e ficar sentindo dor enquanto eu aguentar. Mas o rompante do meu ser, não é? A atitude natural do meu corpo é procurar me levantar, tomar uma atitude, fazer alguma coisa. Então façamos das nossas dores, nessa terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2021, uma oportunidade para a gente se levantar e fazer alguma coisa. Marise, Beatriz, Karina, Lourdes, a gente precisa fazer alguma coisa. Não podemos ficar parados sentindo dor. Não há necessidade de ficar suportando dores, fazendo da dor um troféu inexistente. Não há troféu, não há vitória em suportarmos a dor, porque, na verdade, a dor deve nos conduzir a uma atitude. E aí está a ideia da carpintaria da libertação. Eu submeto a área que me traz dor à carpintaria do Espírito Santo. A madeira ela é golpeada pelo carpinteiro, sim, mas com um sentido de cumprir um propósito. A gente não pode fazer aqui uma confusão entre a aflição que a gente passa no curso dessa transformação. Não é sobre isso que nós estamos falando hoje. Eu estou falando daquele atributo teu que te incomoda. E você fala assim, meu Deus, por que eu sou assim? E aí eu quero fazer uma ponte, vamos voltar para o texto. Eu quero que você faça uma ponte entre o que aconteceu com Onésimo e o que deve acontecer com a nossa carne. A carne sente dor e a carne provoca essa dor porque ela nos leva a tropeçar, ela nos prejudica, ela nos sabota da mesma maneira que esse escravo fugido. Você está entendendo qual é a comparação? Eu estou fazendo uma comparação nessa noite da figura dessa personagem Onésimo com a minha carne. Edgar, você tem defeitos, você tem qualidades. Porém, não é necessário fazer uma divisão simples, objetiva, de qualidades e defeitos. A proposta aqui é profunda e poderosa. A proposta é que o Edgar lance os seus defeitos no altar do Senhor e aquilo que o prejudica, porque é um defeito, é um problema, é consertado, transformado pela ação poderosa do Espírito Santo e torna aquilo que era defeito e, portanto, inútil, inutilizava alguma ação e avanço, passa a ser uma bênção. Você crê nisso? Ah, mas fulano é muito ciumento, você tem que jogar fora, isso não serve para nada. Se a gente fosse alguém, se a gente conhecesse e cresce no poder do Evangelho, sabe o que a gente faria com o nosso ciúme? A gente colocaria no altar do Senhor. E sabe o que a ação, a carpintaria do Espírito Santo faria com esse ciúme? Transformava esse rigor em olhar o que o outro nem está fazendo como se estivesse fazendo, com de repente um cuidado maior com as coisas de Deus. Você está entendendo que um defeito que você tem, se corrigido pelo Espírito Santo, pode se tornar uma qualidade? Eu conheço um caso, eu sempre me lembro disso quando eu estou falando sobre esse assunto. Eu conheci um rapaz que ele disse que quando ele não conhecia Jesus, ele era extremamente sedutor. Ele importunava as mulheres para pegar o telefone delas. E ele disse que assim que se converteu, ele usou o mesmo atributo que ele tinha
de pedir o telefone, de ter ousadia de ir lá corajosamente pedir o telefone, ele deixou de fazer isso e sabe o que ele começou a fazer, Beatriz? Ele queria agora pegar o telefone das pessoas para orar por elas. Ele tinha intrepidez, ousadia, coragem para se aproximar das pessoas e falar do Senhor Jesus. Olha que coisa bonita. O que era um problema, porque o camarada simplesmente destruiu o casamento dele por causa disso. Passou a ser uma bênção, porque ele agora já não usava para o mal. É como uma faca que na mão de um assassino é um problema, porque é uma arma, mas na mão de uma cozinheira, de um cozinheiro, é uma bênção, porque corta carne, e no corte da carne tem uma carne de maior qualidade. Você me entende nessa noite? Você compreende, você crê assim também, que o Espírito Santo pode tomar para ele aquilo que é defeito em nós e aquilo que é distorcido passar a ter o uso correto. Não se esqueça que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. O que acontece com a gente é que a gente distorce, não é? O que a gente está chamando de pecado? Essa distorção que faz você agir com o teu corpo emocional de maneira contrária àquilo que nós fomos criados para ser. A emoção não é isso que eu quero deixar bem claro nessa noite. Tuas emoções, a maneira como você se comporta, não é o problema em essência. É, na verdade, algo que pode ser corrigido. Os sentimentos, as vontades, os pensamentos que não são bons, na verdade, eles não são bons porque estão distorcidos. Vânia, há esperança para nós nessa palavra, porque a gente pega nossas mazelas e ao invés de nos envergonharmos delas, nós, com coragem e coração humilde e quebrantado, apresentamos diante do Senhor e dizemos, Senhor, transforma. Carpintaria eu não vou dizer que não doa, tá? A carpintaria é algo que vai massacrando, triturando a nossa carne, mas não para nos destruir. O que nos destrói é permanecermos dirigidos por esse corpus emocional que me leva a tropeçar, que me leva a ser sabotado, prejudicado. O que Paulo está dizendo, por isso que eu amo muito esse texto, não é? O que Paulo está dizendo é o seguinte, Filemon, Onésimo, foi inútil sob uma circunstância. Pós-carpintaria da libertação, esse homem agora é uma bênção. Tem gente que não dá muito valor a Filemon, né? Porque acha assim, poxa, que propósito tem? É só uma história. Não, eu acho que Filemon é um texto muito importante, que não pode ser desconhecido do povo que crê na palavra de Deus. Porque Filemon, a carta de Paulo a Filemon, ela sinaliza, ela resume muito bem o efeito do Evangelho. A gente não aprende a Bíblia para saber de Bíblia. A gente aprende, através da palavra de Deus, as ferramentas, os recursos que ela contém, que nos auxiliam para que, tratados pelo Espírito Santo de Deus, passados na carpintaria da libertação, sejamos abençoados. Não demonize suas emoções, coloque-as no altar de Deus, porque se transformadas pelo Espírito Santo, aquelas que são hoje inúteis, talvez, passarão a ser úteis e comunicarão a glória de Deus. Emoções transformadas glorificam a Deus. Você precisa dizer isso para você. Olhar para dentro de você e dizer para o Senhor, Senhor, se o Senhor, através do Espírito Santo, tocar nas minhas emoções, aquelas que hoje me prejudicam, haverão de ser bênção e glorificarão o teu santo nome. Eu quero isso para a minha vida. Você quer?
Tem que ser sincero, porque se disser que não tem defeito, fica sem a carpintaria. E com isso fica sem a bênção que Deus quer conceder. Deus é poderoso, mas ele depende da permissão do seu coração para agir, porque ele não vai impor a carpintaria. Deus não pega nenhum tipo de ferramenta para trabalhar em mim e em você, sem que você diga: Senhor, trabalha em mim, trabalhe as minhas emoções. Tem gente que é capaz de descredencia a cura interior, porque ela diz assim: não, eu já estou livre em Jesus Cristo, amém. Mas se a gente não é tratado por essa carpintaria diária de libertação pelo Espírito Santo de Deus, a gente vive por aí tropeçando, batendo com a cabeça, sentindo dor. Você está sentindo dor em alguma área da sua vida? O Senhor Jesus tem cura para nós. E essa cura não é mágica. Essa cura demanda essa carpintaria. Eu gosto muito também dessa passagem, dessa epístola de Paulo a Filemon, porque ela mostra que não basta fugir, veja bem, atente bem para isso, não basta fugir e conhecer o Evangelho e viver a vida. Tem que voltar, tem que haver arrependimento, tem que haver conversão, tem que haver transformação, tem que haver restauração, tem que haver conserto. Tem que haver uma reconciliação nossa com a nossa vida. Não tema passar por essa carpintaria, porque quem opera essa carpintaria é o carpinteiro da nossa alma, Jesus Cristo. Nesse carpinteiro eu confio de todo o meu coração, porque ele deu a sua vida para realizar essa carpintaria no meu e no seu coração. Eu creio nisso. Tiago, quando a gente cede o coração para que nosso coração seja o local de trabalho do carpinteiro, quando a gente faz, Hector, do nosso coração o ambiente em que essa carpintaria vai acontecer, só sai coisa boa. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque eu fico imaginando que você, sabedor dos seus defeitos, fica por aí escondendo, não é? Você não deixa ninguém perceber os teus defeitos. Infelizmente, eles extrapolam muitas vezes a nossa capacidade de escondê-los, disfarçá-los, e aí depois a gente se arrepende do que fez, do que falou. Não era para ter sido assim, mas foi, e agora? Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente não se envergonha desse evangelho, porque não precisamos ter vergonha de passarmos pela carpintaria do Espírito Santo, porque a carpintaria do Espírito Santo é bênção. Ela liberta você da condição de inútil, como Onésio se tornara por causa da vida que ele levava. E passa a ser, sabe o quê? Uma bênção. Paulo fala: olha, eu mando de volta para você, Filemon, porque aquilo que era inútil agora é útil para mim e é útil para você também. Que bênção. Aquilo que é inútil em você, em nome de Jesus, vai se tornar útil. Senhor, eu coloco diante de Ti aquilo que me dá vergonha só de falar. Aquilo que é inconfessável para mim, diante dos homens, eu confesso para Ti, Senhor, e eu te peço, olha, age na minha vida. Confessa com a tua boca qual é o teu pecado, qual é o teu tropeço,
Qual é a tua inutilidade? Qual é o sentimento que te prejudica? Apresenta isso com ousadia diante do altar do Senhor. Fala isso com Deus hoje, não é para mim, é para Deus. Senhor, está aqui meu coração. Eu ajo assim e quando eu vejo, eu me prejudiquei, eu talvez prejudiquei a pessoas também. Não precisa fugir, não. Há um caminho de volta. E Jesus pega na nossa mão para que a gente possa fazer esse caminho de volta e ser tremendamente abençoado. Há um caminho de volta para nós. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Não precisamos ter vergonha disso. Pelo contrário, eu sempre comento que o evangelho é para ser vivido assim, em mutirão mesmo. A gente se junta, isso é algo que marca o nascimento desse ministério na minha vida. Eu tive um sonho e eu vi as pessoas num lugar e elas não tinham vergonha de falarem sobre seus defeitos, porque o plano, o propósito era que, colocado diante do Espírito Santo, nós fôssemos tratados, melhorados. Eu creio nisso, eu acho isso poderoso, eu acho isso maravilhoso. Eu não preciso esconder, eu não preciso chegar para a Márcia e bancar o Cristo, o cristão herói, bancar um herói, um santarrão. Eu não preciso aparentar algo para o João Holanda que eu não sou. Eu simplesmente me coloco na posição de alguém que está passando pela carpintaria. Pronto. Quem é a Márcia? Quem é a Vânia? Quem é o João Holanda? Quem é o André? São pessoas que estão passando pela carpintaria. E todos os dias vai saindo alguma coisa dessa carpintaria, Márcia. E aí, a gente vai trabalhando essa carpintaria, daqui a pouco sai um violão, sai uma cadeira, sai um móvel, sai algo que tem uma utilidade. Deus quer dar, através do seu Espírito Santo, utilidade a tudo aquilo que nós sentimos, pensamos, podemos sentir e pensar em Deus. Nós podemos fazer isso. A dor, ela sempre faz uma pergunta. Até quando eu vou ficar sentindo isso? E o Espírito Santo suscita uma outra pergunta. A dor faz eu perguntar, até quando vou sentir essa dor? Mas o Espírito Santo suscita em mim e em você outra pergunta. Por que preciso passar por essa dor? Se eu posso colocá-la diante do Senhor e ela ser transformada, se é algo inútil, porque sentir dor passa a ser inútil quando não cumpre esse propósito glorioso que cumprimos quando passamos pela carpintaria da libertação. Olha que coisa. A nossa carne, ela nos escapa, como o Onésimo fugiu de Filemão, mas o Espírito Santo nos traz de volta restaurados. Cuidado, rejeita esse tipo de atribuição que as pessoas fazem, principalmente quando não tiver há muito tempo. E aí, Márcia, ainda está muito nervosa? E aí, Vânia, ainda está mal-humorada? E aí, João Holanda, ainda é tímido? Tem vergonha de falar com as pessoas? E aí, Hector, ainda está descontrolado? Rejeita isso em nome de Jesus. Porque aquilo que era motivo de vergonha para mim e para você, trabalhados na carpintaria do Espírito Santo, será motivo de bênção. Há um escritor, eu sempre me esqueço, se eu não me engano é o Borges, escritor argentino, já falecido, grande escritor. Ele dizia, quem me conhece bem é o meu alfaiate, que quando vai encontrar comigo, sempre toma as minhas medidas novamente. Com isso, o Borges queria dizer o seguinte, olha, quem me conhece hoje, amanhã talvez ache que me conheça, mas eu já não estou no mesmo lugar. Quem me conheceu ontem, não fica achando que me conhece hoje não,
Porque eu estou passando pela carpintaria do Espírito Santo. E Deus está fazendo coisas na minha vida. Eu já tenho boas novas para contar sobre a ação desse carpinteiro na minha vida. Eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu já não me encontro mais no mesmo lugar. Sabe por quê? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Então eu não estou no mesmo lugar. Eu não estou no mesmo lugar, já estou em outro lugar, já estou mais na frente. Porque a gente vai passando pela carpintaria, a coisa vai acontecendo. E a gente vai glorificando o nome do Senhor pela obra dele. A graça de Jesus é que fez a obra na vida de Onésimo. Paulo estava dizendo o seguinte: Filemon, você, ao receber novamente Onésimo, estará recebendo um novo homem. E você hoje está sendo devolvido para o seu coração um novo homem, uma nova mulher. Você está voltando. Você estava talvez distante de si mesmo, com os teus defeitos cristalizados, consolidados, mas não é essa a vontade do Senhor, não. A vontade do Senhor é que estejam na carpintaria do Espírito Santo. Não, não vai morrer com esse defeito, não. Ah, a vida toda fui assim, não vou mudar. Não, isso não é para você, não. O Evangelho é transformação. O Evangelho é o poder de Deus em ação. Não é algo que conhece apenas a nossa cognição, o nosso intelecto, mas é algo que transforma todo o nosso ser. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Nos resta só isso. Depois que a gente fica sabendo que pode colocar na carpintaria, só nos resta colocar na carpintaria. Não tem como fugir dessa. Vamos lá? Pai, nós oramos a Ti. Queremos colocar o nosso coração à disposição da carpintaria da libertação operada pelo Espírito Santo. É isso. É o que nós queremos. Não queremos mais fugir dos nossos problemas, agir como se eles não existissem. Não queremos, Pai, colocar a sujeira para debaixo do tapete. Não queremos esconder quem somos. Queremos glorificar ao nome do Senhor com aquilo que somos, com aquilo que temos. Tu não nos criaste com o defeito. Tu nos criaste para cumprir um propósito santo, poderoso, edificante. Queremos fazer assim, viver segundo os teus propósitos, Pai. Se há alguma distorção em nós, se há alguma área a ser corrigida, que venha sobre nós a carpintaria do Espírito Santo e trabalhados como o carpinteiro que trabalha na madeira, possamos ver o Espírito Santo tornando o inútil em algo útil. Queremos ter a alegria de dizer, éramos assim. E assim nos tornamos. Pai, que possamos pela fé, pelos olhos da fé, enxergarmos aquilo que hás de nos tornar no Teu nome, por causa do Teu amor, por causa da ação do Espírito Santo, que a gente não fique refém, que não fiquemos reféns dos nossos defeitos, mas apresentados ao Teu altar, os nossos defeitos se tornem qualidades que glorificam ao nome do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe você. Você está na carpintaria do Espírito Santo. Esse é o seu status. Nosso status é esse. Não somos ricos, não somos pobres, não somos isso ou aquilo. Somos filhos, co-herdeiros com Cristo e estamos passando pela carpintaria da libertação operada pelo Espírito Santo. Deus te abençoe. Amanhã a gente está junto às 7 horas da manhã para mais uma devocional. Eu aguardo você e digo mais uma vez, eu amo você.